Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Glória a Deus. Você está feliz? Você tomou café ali abençoado? Amém? Um cafezinho abençoado ali na associação. A bênção do Pai. Uma alegria estar aqui nessa manhã, podendo celebrar mais um ano na Casa Rio. Nós que estamos aí desde o início. É uma alegria imensa desfrutar desse momento aqui e poder também trazer uma palavra da parte do Senhor para o seu coração. E debaixo desse tema, que o pastor Kleber, aí através do Espírito Santo, levantou agora nessa convenção que é a supremacia de Cristo. O nosso Cristo é supremo, amém? O nosso Cristo, ele é soberano. É o governante, ele conduz e dirige todas as coisas. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele ressuscitou, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é soberano. Como foi ministrado ontem aqui pela pastora Alana, falando da supremacia de Jesus, nele tudo subsiste. As coisas existem, irmãos, porque Jesus existe. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Hebreus diz. Às vezes, em momentos quando eu estou assim, com aquela dúvida, com aquele friozinho na barriga, eu fico pensando nessa passagem de Hebreus que diz que Jesus, que o Senhor sustenta o universo pela palavra do seu poder. Então, irmão, se ele sustenta o universo, ele não vai sustentar você? Homens de pouca fé. Em Apocalipse, o apóstolo João, que recebeu ali aquela revelação que ele teve com Cristo, Jesus apareceu para ele e disse: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Aí o Senhor diz assim, o que era, o que é e há de vir o Todo-Poderoso. Esse é o seu Cristo, esse é o meu Cristo, irmãos. Esse é o nosso Messias, o nosso Salvador, o Verbo que se fez carne, que desceu da sua majestade e veio aqui morrer numa cruz por mim e por você. Ele é soberano. E eu e você devemos conhecer o que a palavra do Senhor, ela nos ensina sobre Jesus. Conhecer e estudar Colossenses, como foi aqui ministrado. Tantas passagens tão poderosas, tão preciosas. Porque a boa notícia para nós, irmãos, é que se nós cremos em Cristo, nós estamos hoje em Cristo. Você está em Jesus, amém? Tem alguém que está em Cristo aqui nessa manhã? E queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3 e o versículo 27. Gálatas, capítulo de número 3 e o versículo 27. Deus é bom em todo tempo, Deus é fiel. Gálatas 3 e o versículo 27 está sendo projetado. Mas nós entendermos uma passagem como essa, irmãos, ela causa uma revolução na nossa vida. Todos encontraram, amém? Olha só o que a palavra do Senhor ela nos diz. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Glória a Deus. Olha só que texto poderoso, maravilhoso da parte do Senhor. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo para a igreja da Galácia, para aqueles irmãos que estavam ali em confusão, dizendo para eles: olha, se vocês se batizaram, vocês se revestiram de Cristo Jesus. Revestidos de Cristo Jesus, revestidos do soberano, daquele que tem
o governo, a autoridade, eu e você estamos revestidos de Cristo. Quando eu estava meditando nessa passagem, o Senhor sempre tem falado comigo por meio de ilustrações. E eu comecei a analisar essa passagem, eu comecei a refletir. E é algo que vem, irmãos, ao nosso coração, sobre nós entendermos o que isso está dizendo, o que isso significa. Por isso que o meu propósito, irmãos, é que você entenda, que os olhos do seu coração nessa manhã sejam iluminados, que o seu entendimento seja aberto para que você possa praticar uma palavra como essa, você possa exercer a sua fé e a sua vida ser transformada. Glória a Deus. E queridos, não adianta nada eu e você termos, por exemplo, milhões de reais na nossa conta bancária, se nós não conseguirmos sacar esse valor. Já pensou você ganhar uma bolada, muito dinheiro, e você não ter acesso a essa conta? Você não ter a senha para sacar este valor? Talvez um valor que caiu na sua conta, que está lá congelado pela justiça, e você passa ali uma vida inteira sem poder acessar esse valor, essa quantia. Que terrível, né, irmãos? Imagina que situação desagradável, que opressão. Então nós precisamos aprender a desfrutar, nós precisamos aprender a acessar, para que a nossa vida seja transformada. Nós precisamos de entendimento, de clareza, de iluminação. Eu estava meditando também, todos nós temos um celular hoje, nas nossas mãos, todos nós temos um celular. E nós sabemos que a marca de celular hoje, a top, é os iPhones, né, irmãos? Os iPhones aí são os que têm mais nome, que estão mais na mão dos artistas, né, das pessoas mais importantes, né? E imagina você, irmão, se você tivesse uma vovozinha de 98 anos. Tem alguém que tem vó viva aqui? Tem alguém que tem a vovó viva? Levante a mão, deixa eu ver. Que bênção, hein? Poucas pessoas. As minhas avós já se foram, já estão com o Senhor. Mas imagina só se você tem a sua vovó ali, com 98 anos de idade, quase 100 anos. Você daria para ela um iPhone 15, que o iPhone 15 agora é o último modelo, né? Você vai dar um celular para a sua avó, você daria um iPhone 15 para elas? Eu acho que não, irmãos. Eu acho que você ficaria com o iPhone e compraria um mais inferior. Talvez um celular que tenha ali o WhatsApp e o Facebook somente. Porque, irmãos, o que adianta nós termos tanta tecnologia na palma das nossas mãos, se nós não soubermos usar? O que adianta um iPhone 15 na mão da sua avó de quase 100 anos, se ela não consegue trabalhar? Ela, minha neta, meu neto, você vai lá na fila da lotérica, está lá os velhinhos, né? Porque eles não têm, eles não conseguem. Eu falo, pai, paga pelo celular, pai. Baixa o aplicativo da Caixa aí para o pai não precisar. Não, meu filho, é difícil, eu não consigo, eu prefiro ir lá na fila da lotérica. Porque é uma dificuldade para eles. Mas por quê, irmãos? Porque eles não conseguem acessar os benefícios. Eles não conseguem experimentar aquilo ali. E esse texto, irmãos, está falando para mim e para você aqui nesta manhã, que nós estamos revestidos de Jesus Cristo. Revestidos de Cristo Jesus. Se eu e você fomos batizados, nós fomos revestidos. Então preste atenção. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta aqui, no capítulo 1 você vê que ele diz o seguinte, que ele recebeu uma revelação.
revelação. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo para revelar, para expressar, escrever aquilo que ele recebeu de Deus. É o que ele diz no capítulo 1, que não foi a carne nem o sangue, mas foi o Senhor Jesus que deu para ele esta revelação. E no capítulo de número 3, aqui no versículo 27, ele fala sobre isso. Então eu quero que você entenda que é o próprio Deus falando para aqueles irmãos, que se eles foram batizados, eles foram revestidos de Jesus Cristo. Ou seja, você consegue compreender e entender que a ótica de Deus, quando Ele contempla a sua igreja na face dessa terra, Ele vê a sua igreja revestida de Jesus Cristo, aleluia. Quem está comigo aqui nessa manhã? É o próprio Deus dizendo que Ele olha para você, quando Ele vê você, quando Ele contempla você, Ele vê você revestido de Jesus Cristo. Nós que fomos batizados. O que significa isso, pastor? Agora nesta quinta-feira teve o batismo nas águas, foi uma bênção, várias pessoas desceram as águas. E o batismo, irmãos, nada mais é do que identificação com Jesus Cristo. Quando você estuda, você vai ver que João Batista, ele batizava nas águas. Só que o batismo de João Batista era um batismo para arrependimento. O batismo nosso hoje é um batismo de identificação. Repita comigo, identificação. Significa que quando você está descendo as águas, está dizendo que quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você tem esta experiência, significa que você está morrendo com Jesus, sendo sepultado com Cristo e ressuscitando com Cristo e Jesus, amém? Isso significa que a experiência de Jesus se tornou a tua experiência. A realidade de Jesus se tornou a tua realidade. Por isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, falando sobre o batismo, para que aqueles irmãos da Galácia entendessem que eles morreram e ressuscitaram para viver uma novidade de vida, revestidos de Jesus Cristo. Esse Cristo que é supremo, esse Cristo poderoso, esse Cristo que era, que é e há de vir. Eles estão agora, nós estamos agora o quê? Revestidos. Revestidos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmãos, isso tem que impactar a nossa vida. Isso tem que mudar o nosso relacionamento com o Pai. Porque nós padecemos muitas vezes na ótica que Deus tem a nosso respeito. Mas uma vez que entregamos e nascemos de novo, estamos revestidos de Jesus Cristo. Nós temos a vida dele sobre nós agora, em nós, a vida abundante. A vida abundante que ele veio trazer para a humanidade. Então precisamos ter o nosso entendimento o quê? Iluminado. Por isso que o pastor falou aqui sobre ter recurso na conta bancária e não poder acessar. Você ter uma tecnologia de última geração e não saber manusear. Não vale de nada para nós. Então quando a palavra diz isso, nós precisamos o quê? Entender. Por isso que o apóstolo Paulo, ele orava, quando ele orava pelas igrejas, como em Éfeso, o que ele falou? Que os olhos deles fossem o quê? Iluminados. O coração deles fossem iluminados, para que eles pudessem entender, compreender, ter claro aonde eles estão hoje em Cristo Jesus, amém? Em Cristo Jesus.
você está revestido de Jesus Cristo. Você que entregou a sua vida, você que nasceu de novo, que está aqui nesta manhã, meu irmão, você está revestido dele. Glórias a Deus, aleluia. Nós precisamos entender e compreender isso. Se nós queremos, irmãos, acessar lugares, se nós queremos, queridos, sair de condições de derrota, nós precisamos aprender sobre a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Você precisa saber com clareza quem você é nele, o que é ser revestido dele. Senão, amados, vocês e todos vão ficar no mesmo lugar, no mesmo lugar. Quem está comigo aqui nesta manhã? O pastor quer deixar alguns exemplos aqui para você. Um exemplo muito poderoso que há no Antigo Testamento é o exemplo de Mefibosete. Talvez você já estudou sobre a vida, a história de Mefibosete. Mefibosete, meus irmãos, ele era neto de rei e filho de príncipe. E ele estava agora coxo, vivendo em Lodebar. Estava lá. E sabe como é que Mefibosete se sentia? Como um cão morto. Quando ele foi chamado pelo rei Davi, e na presença do rei Davi, ele ali está falando, o que o Senhor rei quer com um cão morto? Esse era o coração de Mefibosete, mas Mefibosete era neto de rei e filho de príncipe. Esse era Mefibosete. E quando Davi olhou para ele e falou assim, você não é um cão morto, você é neto de rei, você é filho de príncipe, e a partir de agora você vai comer na minha mesa. A partir de agora a sua vida vai ser transformada, mudada. Nós precisamos compreender que hoje há uma necessidade de se levantarem Davis nesta geração. Porque, irmãos, nós éramos sim como um cão morto, antes de conhecer a Cristo. Antes de conhecer a Cristo e entregar a nossa vida a Ele. Eu e você éramos como cão morto, estávamos nos nossos pecados e delitos, estávamos ali nas trevas, mas o Senhor teve misericórdia de mim e de você, e nos levou ao novo nascimento. E uma vez que eu e você nascemos de novo, nascemos do Espírito, nascemos do alto, você não é mais um cão morto, agora você é filho e filha de Deus, aleluia. Então precisa de Davi nessa geração para dizer, querido, você tem a presença do Espírito habitando dentro de você. Meu filho, minha filha, você está revestido de Jesus Cristo. Você está revestido dele. E muitos de nós, talvez, aqui nesta manhã, sentado, ou que vão ouvir essa mensagem, estão vivendo assim, como Mefibosete, em Lodebar, coxo, se sentindo como um cão morto. Mas entenda nessa manhã, meu irmão, que em Cristo você é uma nova criatura, que em Cristo você é mais do que vencedor, que em Cristo você é amado, que em Cristo você é perdoado, que em Cristo você agora se tornou morada do Espírito Santo de Deus, que em Cristo você tem uma nova identidade. E isso é muito importante porque o justo ele viverá pela fé. O justo ele precisa acreditar nas verdades bíblicas. Ele precisa crer nas verdades bíblicas para que a sua vida seja transformada pela graça mediante a fé. Outro exemplo, irmãos, para nós, com esse entendimento sobre este revestimento, é Esaú, é Jacó, é Isaac e Rebeca. Vocês se lembram que quando Isaac está lá velho, ele já não enxerga mais. Isaac está com um problema sério, está lá no seu trono, na sua cadeira em casa, e ele diz para Esaú, Esaú meu filho, faça uma caça para o pai, traga aqui para o pai, para que o pai te abençoe, porque Esaú,
ele era o primogênito, ele tinha o direito da primogenitura. Porém, Esaú já havia vendido a sua primogenitura por um prato de lentilha para Jacó. E quando Esaú ouviu aquilo, ele saiu depressa, foi lá para a floresta caçar, para fazer ali o preparado para o seu pai para receber a bênção. Mas nesse inteirinho, Rebeca ouviu. E Rebeca amava Jacó. E a promessa era com Jacó. E o que aconteceu, meus irmãos? Rebeca aqui aponta para o Espírito Santo. Ela instrui Jacó de como ele deveria se comportar. E Jacó vai lá, veste o seu braço com um pelo. Rebeca prepara o alimento. Jacó coloca a roupa de Esaú e vai se apresentar a Isaac para receber a bênção. O que Jacó estava fazendo naquele momento, irmãos? Jacó estava se revestindo de Esaú para receber a bênção. E quando ele chega diante de Isaac ali fala, a voz é de Jacó, mas o pelo, o cheiro é de Esaú. E ali, querido, a bênção vem sobre Jacó. É isso que acontece comigo e com você. Nós estamos revestidos de Jesus Cristo, por isso que hoje nós somos abençoados. A voz é de Gilvan, a voz é isso, mas esse aqui é do meu filho Jesus Cristo. Você está entendendo o revestimento? Você está compreendendo? Mefibosete, quando Davi olhou, Mefibosete, tu é coxo, tu estava lá em Lodebar, mas eu tenho uma aliança com Jônatan. Você vai ser abençoado por causa desta aliança. Deus tem uma aliança com Jesus, e Ele nos inseriu nessa promessa, e hoje você é abençoado. Não é porque você é bom, não é porque você é boa, não é por causa disso, é por causa dos méritos de Jesus Cristo. É por causa que você entra na presença revestido de Cristo Jesus. Eu e você recebemos a bênção, meus irmãos, por causa disso. Mas nós precisamos acreditar num texto como esse. Nós precisamos, ao sair aqui dessa manhã, na segunda-feira, ter o nosso entendimento com clareza que nós estamos nele, em Cristo Jesus, estamos revestidos do Senhor. Certa vez o Senhor Jesus, Ele se transfigurou no monte, estava ali Pedro, Tiago e João, e quando eles desceram do monte, havia uma multidão alvoroçada lá embaixo, uma multidão, e eles não conseguiam expulsar um demônio, eles não conseguiam, os discípulos que ficaram lá no pé do monte, não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Quando Jesus desceu, irmãos, e olhou aquilo, Ele falou bem assim: ó geração incrédula, ó povo perverso, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? Olha só que palavra que Jesus falou. Isso está em Mateus capítulo 17 e o versículo 17. Você pode ler. Então o Senhor Jesus estava presente, mas por causa que aquelas pessoas não criam, não exerciam a sua fé nele, elas estavam padecendo. Então, irmãos, você pode estar revestido de Jesus Cristo, mas se você não crê, se você não for um homem e uma mulher de fé, você vai padecer, você vai sofrer. E muitas vezes nós ficamos no deserto, dando círculos. Por quê? Porque não cremos, não exercemos a nossa fé em Jesus. O Senhor Jesus está andando do teu lado, do meu lado, como lá em Emaús, a caminho de Emaús. Jesus estava do lado daqueles discípulos, mas eles não conheceram a Cristo. Imagina só, eles estavam conversando, Jesus dialogando com eles, o quê? Os olhos vedados, ouvidos tapados, incrédulos. Até que em um determinado momento, o véu dos olhos cai e eles compreendem, eles entendem que era o Senhor, que havia ressuscitado.
Então é uma questão, irmãos, de fé, de entendimento na palavra de Deus. É uma questão de eu e você entendermos as verdades bíblicas da palavra do Senhor. O que a palavra ela fala para nós sobre Jesus, sobre a nova aliança, sobre nós estarmos nele. E nós acreditarmos. Tem alguém que acredita aqui nessa manhã? Oh Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele falou certa vez para os judeus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. E Jesus estava falando com pessoas que sabiam de cor e salteado o Pentateuco. Os judeus sabiam de cor, de Gênesis a Deuteronômio. E mesmo assim não conheciam a verdade. Eles precisavam de libertação. O Senhor Jesus falou para eles: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, muitos de nós pensamos que só porque nós saímos da igreja A e estamos agora em outra igreja, tu acha que conhece a verdade. Mas a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo Jesus. Se a tua vida, meu irmão, é derrota, se a tua vida não avança, se a tua vida está ali patinando, se você não consegue vencer determinadas coisas, você precisa conhecer a verdade, o que diz respeito àquela situação, àquela área. Você precisa conhecer a verdade. Isso ali não é simplesmente sair lá da igreja, vir para uma igreja, agora estou na igreja evangélica, conheço a verdade. Irmãos, vai muito além disso aí. Porque Jesus falou: e conhecereis a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto Cristo não for suficiente para você, você não conhece a verdade plenamente. Enquanto Cristo não se tornar a sua vida, você não conhece a verdade plenamente. Nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos conhecer as verdades bíblicas, o que a palavra de Deus diz a nosso respeito em Cristo Jesus. E nós seremos libertos, amém? Sabe aquela área que você padece, que você sofre? Pastor, por que eu não consigo vencer? Pastor, por que eu não saio disso? Pastor, por que isso não acontece? Você precisa conhecer a verdade. O que a palavra do Senhor ensina sobre esta situação, e aplicar e acreditar, e essa verdade que é Cristo Jesus, ela vai te envolver e você vai triunfar. Nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos conhecer Cristo, nós precisamos avançar nesse entendimento, nesta iluminação, nesta clareza da parte de Deus, da palavra de Deus. Tem alguém comigo aqui nesta manhã? Está fazendo sentido para você essa palavra? Irmãos, a minha meta, eu estava até conversando com a minha esposa, que hoje eu desejo ministrar uma palavra e trazer entendimento para a igreja. A minha meta, irmãos, é que você entenda, que você compreenda, que você possa aplicar a verdade. Sabe, antigamente quando eu pregava, irmãos, sabe o que eu queria? Eu ministrava uma mensagem e eu queria ver, sabe o que? O irmãozinho lá, glória, rodopiando, orando em língua. Irmãos, eu não estou mais nesse lugar. Eu quero que o poder de Deus se manifeste. Glória a Deus, é uma bênção quando a gente vê o Espírito tocando. Mas eu vejo que acima disso é nós entendermos o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus fala. Não adianta ter poder, rodopiar, querido, e a tua vida não mudar, não ser transformada. Então nós temos que entender, crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus. É dessa forma que as coisas vão acontecer. E outra coisa, irmãos, se nós não misturarmos, se você não misturar a palavra que você ouve com fé, a sua vida não será transformada. Poxa, pastor, misericórdia, está jogando
É o que a palavra de Deus diz, Hebreus capítulo 4, versículo 2. Aquele povo que padeceu e morreu no deserto, era um povo que ouvia a palavra, mas não misturavam com fé, eles não acreditavam. A mente deles e o coração deles estavam já cauterizados. Não, isso não vai. O Senhor permitiu eles andar no círculo, no deserto, até que morresse. Entrou com Caleb e Josué, com uma nova geração. Você precisa exercer a sua fé, o justo viverá pela fé. Nós acabamos de estudar agora o mês inteiro de outubro sobre fé, porque eu e você temos que ser PhD, porque o justo vai viver da fé, ele vai viver da fé, é fé na palavra de Deus, é fé no que a palavra de Deus declara. Irmãos, glórias a Jesus. Eu acredito, querido, que a tua vida vai ser diferente, vai ser transformada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é poderosa. Não é o pastor, é a palavra de Deus. A palavra do Senhor é poderosa para transformar a sua vida, para tirar você desse lugar e colocar em um outro lugar. Glórias a Jesus. Vamos nos colocar de pé. Quando a palavra do Senhor diz que eu e você estamos revestidos de Cristo Jesus, eu gostaria que você parasse para pensar por um instante de como que deve ser a igreja no mundo espiritual. No mundo espiritual, irmão, se os nossos olhos fossem abertos, se os nossos olhos fossem abertos para ver como que é a igreja no mundo espiritual, a igreja brilha no mundo espiritual. E esse brilho é de Jesus, esse brilho é do revestimento de Cristo, esse brilho é porque você está inserido no corpo, você é dele, ele é o cabeça da igreja, ele é soberano, ele é poderoso. Levante a sua cabeça, deixa para lá o cão morto, deixa para lá, querido miserável, você nasceu de Jesus Cristo, aleluia. Você é uma nova criatura, você que entregou a sua vida a Cristo. Agora eu quero que você compreenda algo nesta manhã. Pastor, como é que eu posso crescer nesse conhecimento? Como é que eu posso experimentar, pastor, este revestimento? Como é que eu posso acessar, pastor, essas verdades bíblicas? Primeiramente, você precisa querer. Você precisa saber que tem mais. Muitos de nós estamos sentados nas cadeiras e acham que não tem mais, não há mais novidade. Eu quero dizer para você que tem mais de Jesus para conhecermos. Você pode ter lido várias e várias vezes, ido em vários seminários e conferências, mas há mais da parte do Pai para você experimentar, para você conhecer, para você desfrutar. Tem mais. Não ache que você sabe tudo, porque você não sabe. Tem mais do Senhor Jesus. Nós precisamos estar insatisfeitos e saber: Pai, eu quero te conhecer mais. Pai, eu quero experimentar mais. Pai, eu estou tendo nesta manhã o entendimento que eu estou revestido do Senhor, que eu estou no Senhor, que eu sou amado, que eu sou privilegiado, que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Uma nova mentalidade, glória a Deus. Vamos mudar a nossa mentalidade, amém? Vamos nos conformar com a palavra do Senhor. Vamos nos conformar, vamos deixar de lado o que as mídias, vamos deixar de lado o que os noticiários estão dizendo, o que o Instagram, Facebook, isso e mais, e se conforme com o que a palavra de Deus diz ao seu respeito.
e você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Glórias a Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar.